Bem, essa é a apresentação do estágio do está supervisionado 3, né, baseado na STD 6, tá? Tecnologia da informação e comunicação, tá? Eu sou aluno William Soares Freire Ligóis, minha matrícula foi colocada no slide, né? E a professora supervisora é Gisela de Almeida Araújo Dias, tá? Professor orientador, o senhor Marcelo Ferreira. Então, vamos dar uma olhada nos fundamentos teóricos metodológicos para abordagem de laboratório didático e do uso das tecnologias da informação e comunicação, respeitando as disciplinas de matrícula do ensino de física, tá? Na verdade, os aspectos teóricos, né, nós começamos abordando as turmas dos respectivos primeiros anos, né, um A, um B, um C, um D e um E, na questão de vetores, né, a diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares, né, na física, e a questão da soma dos vetores, abordando inicialmente a soma de vetores na escala dimensional, né, na unidimensional, na única dimensão. A partir daí a gente partiu para a parte de cinemática, né? Nós explicamos o movimento, os conceitos de deslocamento vetorial, velocidade vetorial, aceleração vetorial e a questão de distância percorrida, né? A diferença entre os dois, utilizando uma abordagem baseada em vetores ou escalares, né? Que é uma diferença entre um e outro, tá? Aí a partir daí a gente partiu para o segundo estágio, que é especificamente as leis de Newton, né? A primeira lei, a segunda e a terceira lei. Tá? E aí, com essa fundamentação construída, né, a gente acabou tendo um pouco mais de facilidade para dar prosseguimento, né? Porque boa parte das leis de Newton, elas são baseadas em conceitos vetoriais. Então, o aluno precisa ter pelo menos uma noção de soma de vetores unidimensionais e bidimensional, né, no plano cartesiano. Também abordamos com a turma do terceiro ano à noite, período noturno, a questão da parte de energia, principalmente a energia nuclear, né? Eu fiquei com essa parte, e aí a gente mostrou também a questão da produção de energia utilizando energia nuclear, né? Essa produção de energia utilizando energia nuclear parte pelo decaimento radioativo, né? Na verdade, uma parte da massa com decaimento radioativo é convertida em energia. Isso é muito utilizado, né, nas usinas nucleares. As usinas nucleares utilizam essa abordagem, mas também é uma aplicação médica muito grande, né? Como radioisótopos, né? Os marcadores, por exemplo, carbono 14, que dá uma ideia do decaimento, né, radioativo e a idade de alguns materiais presentes na Terra. Tá? Essa abordagem também que a gente utilizou a partir também da questão do acidente do Césio 137, que ocorreu em Goiânia e que teve um impacto razoável. Era uma cápsula, né, de material que continha alguns gramas lá de Césio 137, que é um material radioativo que era utilizado para radiodiagnóstico, né? Ou seja, para produção de radiografias. Certo? Os recursos que foram utilizados, né, na sala de aula foi basicamente, né, o próprio quadro, né, pincel atômico, o retroprojetor com acesso para o HDMI, né, e a internet. Na escola cívico-militar de Águas Lindas haviam 30 computadores disponíveis para que a gente pudesse entrar no site do PET Colorado lá, né, na área não só na área de lei de Newton, como também na área de energia nuclear, onde havia a possibilidade de você construir virtualmente um núcleo atômico pesado, né, tipo o urânio, né, e o césio, por exemplo. E aí a gente observava o decaimento radioativo, né, e também tem a questão de que no próprio site do PET Colorado tem
um site específico para datação, utilizando carbono 14. Né? Então a gente abordou esses dois itens, né, basicamente, no primeiro ano, na parte da tarde, nós abordamos as leis de Newton, né, e a cinemática, começando com aquela abordagem de vetores, e utilizamos esses recursos. Né? Aí fica aqui destacado a importância de você ter computadores à disposição e acesso à internet. Né? Então, nessas escolas, nas escolas estaduais, nem todas têm, né, acesso à internet. Algumas têm, mas às vezes não tem uma quantidade significativa de computadores disponibilizados, né, para os alunos terem acesso a essas plataformas, né, que são extremamente importantes. Né? Primeiro porque elas têm um apelo gráfico muito grande, né? Elas têm elas são bem didáticas, né? E segundo, porque, por exemplo, no caso dos núcleos radioativos, né? Você não tem como, né, mostrar um núcleo radioativo para como é que se diz, para um aluno, né? O custo é elevado e o risco também é muito grande. Bem, eu vou apresentar para vocês os quadros síntese, né, dessas duas abordagens. Tá? Foi, como eu disse a vocês, esse é o quadro síntese 1 que foi utilizado. Né? A gente começou um desenvolvimento das técnicas, né? Então essa abordagem aqui foi basicamente nas leis de Newton, mas a gente já tinha, a professora já tinha dado uma base sobre vetores, né? Sobre soma vetorial, sobre grandezas vetoriais e escalares, né? E também a parte de cinemática ela já tinha dado, então os alunos já tinham a ideia do que era um movimento uniformemente variado, né? E aí eu comecei a desenvolver a partir daqui as leis de Newton, né? E aí só fiz uma revisão mais aprofundada desses outros itens aí, os anteriores que dão a fundamentação básica, né? Fora outros itens como a própria unidade utilizada, as unidades da física, unidades essas que são muito importantes, né? Na lei de Newton, você definir quais unidades são relacionadas à força, né? À aceleração, isso é muito importante. Então, a avaliação foi realizada de forma qualitativa, né? Fazendo uma análise da parte conceitual, né? E aí nós acabamos com a conclusão, realizando alguns cálculos, né? Baseado no PET colorado. A partir daí a gente colocou dois bonecos lá, que são dois bonecos, né, que fazem um cabo de força lá, e esse boneco você consegue especificar a força. A partir daí, com a massa e a força, você tem a aceleração. Né? E aí a gente começou a jogar com essas variáveis para verificar para que lado ia, né, o cabo de guerra. Né? É bem interessante isso aí. Aqui estão as turmas, tá? Essas turmas aí, como você pode ver, segunda, quarta, quinta e sexta, né? Menos terça-feira, e no período da tarde. As turmas são todas turmas do primeiro, né? Fundamental do básico da primeira série, do ensino médio. Tá? Aqui você tem desenvolvimento, tá? Na questão da energia nuclear. Tá? Então a gente começou com uma explicação rápida do que é radioatividade, a fusão, fisão, noções básicas, obviamente, e o decaimento radioativo, né? E outros necessários para desenvolvimento. Né? Eu utilizei um exemplo que a gente tem no nosso dia aí, que é o Sol. Né? O Sol é um caso clássico de fusão promovida pela existência da gravidade. Né? Então a gravidade é que faz com que dois átomos, né, de hidrogênio se fundam num de hélio, queimando, na verdade, massa que é transformada em energia. Tá? A avaliação a gente fez através de critérios normalmente qualitativos, né, porque assim, exige um determinado grau de conhecimento elevado. Né? Então a gente utilizamos conceitos qualitativos muito básicos, né, utilizando a equação de energia do Einstein, né, é igual a mc ao quadrado, sem envolver energia relativística. Então, reunimos os alunos em equipe e promovendo uma breve discussão. O mapa conceitual não foi realizado.
tá? Nesse caso, a gente não solicitou o mapa conceitual, mas solicitamos uma discussão e aí houve acompanhamento, tá? Das turmas. Aqui nós temos as turmas 3E, 3B, 3C, 3D, são turmas mais avançadas que trabalham à noite, tá? Que eu trabalhei à noite com elas, segunda, quarta, quinta e sexta-feira, tá? Então, só os comentários adicionais. Entre outros itens, né, a escola estava em reforma, né, mas há um desempenho diferenciado entre as turmas da noite e da manhã, né? As turmas geralmente da manhã, elas têm um desempenho da tarde também, têm um desempenho melhor do que as turmas da noite, né? Essas turmas noturnas, elas são mais complicadas de trabalhar, porque boa parte deles trabalham e também, além de trabalhar, eles chegam cansados, né? Então é mais difícil você ministrar essas aulas, muito mais complicado, né? Mas assim, mesmo assim, com a aplicação das tecnologias de informação e comunicação, eu notei uma melhora significativa, inclusive no entusiasmo da turma, né? A turma ela se entusiasma e às vezes a gente consegue melhorar o desempenho desses alunos. Só não consegui quantificar porque o tempo do estágio foi muito curto, mas eu notei uma melhora significativa, né? Assim, na parte de envolvimento dos alunos, engajamento dos alunos nessas aulas, tá? As respostas deles eram bem maiores, eram assim, bem melhores e inclusive até as perguntas também, né? Um engajamento maior. Bem, aqui estão os sites né, utilizados, tá? Boa parte dos sites são do PET Colorado, né? Aqui tem alguns sites também do acidente do Sérgio 137, do acidente de Chernobyl, que vale a pena você dar uma olhada, tá? E eu adotei o livro do Conceitual, de Física Conceitual, um livro bem simples, mas assim, é bem didático, né? Do Paul G, né? Paul Gilbert, da editora Bookman, tá? Então, basicamente foi isso, tá? Agradeço pela oportunidade e boa noite.